Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu voltei com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre as minhas leituras do mês de março. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa o seu gostei que isso me ajuda bastante. A primeira leitura de março, na verdade, foi uma releitura, que foi a releitura do livro O Visconde que Me Amava, que é o segundo livro da série dos Bridgertons, né? Inclusive, semana passada saiu aqui no meu canal o vídeo de série versus livro da segunda temporada de Bridgerton. Então se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card pra você assistir depois. E assim... como eu falei já naquele vídeo, falei já no meu Instagram também, a série dos Bridgertons não é uma série que eu sou tão fã, eu gosto, mas eu acho só ok, eu não acho ela maravilhosa, perfeita e tudo mais, assim, não é uma série que me agrada tanto, mas eu acho ela bem divertida. Eu já tinha lido, né, a série inteira, então eu reli agora, né, pra eu poder assistir a série e fazer todo esse comparativo. E assim, apesar de eu ver bastante problemática, assim, no livro, apesar de eu não gostar tanto, assim, 100%, o segundo livro é o meu favorito da série, né, O Visconde que Me Amava. Então foi uma leitura bem divertida de se fazer, né? Uma releitura, assim, relembrar todos os acontecimentos. Tinha muita coisa que eu não lembrava mesmo. No fim, eu dei a mesma nota que eu tinha dado já da última vez, que foi 3,5 de 5, né? Então, assim, é uma leitura que eu acho muito divertida. Gosto bastante dos personagens, gosto muito do casal. Mas, assim, né, continua não sendo, assim, uma coisa que me atrai tanto, assim, uma história que realmente me agrada tanto assim. A escrita da Julia Quinn também eu acho que tem muitos problemas, assim, então... obviamente essa foi uma das primeiras, se não a primeira série que ela escreveu, então eu até quero ler algo mais recente dela pra ver, assim, realmente se ela melhorou bastante, assim, porque eu vejo alguns problemas ali na série dos Bridgertons, né? Mas mesmo assim foi uma releitura aí que eu gostei bastante de fazer. E a segunda leitura do mês também foi uma releitura, que foi O Mar de Monstros, o segundo livro da série de Percy Jackson e os Olimpianos. Se eu não me engano, no meu vídeo de leituras de fevereiro eu comentei, né, que eu tava relendo a série mais uma vez, né, porque a minha irmã tava lendo pela primeira vez, então a gente tá lendo juntas. E cheguei no segundo livro, então, né, na verdade eu já tô no quarto livro, né, no momento que eu estou gravando isso, mas o segundo livro dos 5, ele é o meu menos favorito. Não que eu não goste dele, mas que eu acho que entre os 5 ele é o mais fraco, com um enredo menos cativante, sabe? Isso na minha opinião. Eu não gosto muito, assim, dessa história do Mar de Monstros em si e tudo mais. Comparado com os outros, eu acho ele menos empolgante, assim, sabe? Mesmo assim, eu gostei de fazer a releitura, até porque é sempre aquela coisa, eu sempre reparo coisa que de primeiro momento não reparei. Apesar de que, né, a série de Percy Jackson, assim, eu já li tantas vezes que eu nem lembro mais qual que é essa é a vez de releitura, assim, porque realmente eu releio muito. Essa série é uma série muito fácil, muito rápida de ler, né? Então eu gosto de estar fazendo essa releitura. Mas a última vez que eu li todos os livros do Rick Riordan, né? Eu li até Provações de Apolo, que eu não tinha lido ainda. Então é legal voltar, assim, e ver bastante coisas, assim. Tudo bem que nessa época que provavelmente o Rick não tinha ainda planejado tão à frente, assim. Mas mesmo assim, né? Depois de chegar lá no final, é bom voltar, assim, no início e reparar essas coisas. Eu dei 4 de 5, porque eu gosto dele, apesar dele ser meu menos favorito, né? Eu acho que é uma nota justa, porque ele entretém, né? Ele é divertido e tudo mais. Só que eu não acho, né, que ele chega à altura dos outros, e por isso que ele fica, assim, com uma nota um pouquinho mais baixa que os outros 4. E a primeira leitura mesmo do mês de março foi A Máscara de Prata, que é o quarto livro da série de Magistério. E assim, todos os livros dessa série, eu tô tendo o mesmo problema, digamos assim, que eu tô sempre falando isso, que é que eu tô achando os livros um pouco corridos demais. E assim, das outras vezes eu até usei como desculpa pra mim mesmo, né, que é um livro infanto-juvenil, então ele é dedicado a um público um pouco mais jovem, então não necessariamente a história vai ser super explicadinha, super desenvolvida e tudo mais. Só que assim, agora que eu tô relendo Percy Jackson, eu tô muito comparando o ritmo de leitura dos dois e o ritmo do desenvolvimento da história mesmo. E apesar assim, por exemplo, né, esse é o segundo livro aqui da série de Percy Jackson, esse é o quarto da série de Magistério, né? Tipo assim, os dois eles são diferentes de tamanho assim, mas ó, os dois são fininhos, sabe? Todos os livros da série de Percy Jackson são fininhos e todos os livros da série de Magistério também. E os dois são direcionados para um público infanto-juvenil. E eu sinto que em Percy Jackson, o Rick Riordan ele consegue desenvolver muito mais calmamente, tranquilamente, os eventos do livro, sabe? Ele consegue distribuir tudo, mesmo que sejam em poucas páginas. Pra mim, pelo menos, fica muito satisfatório todo o desenvolvimento. Enquanto em Magistério, parece que fica muito corrido. Parece que as autoras, elas quiseram muito focar só nos acontecimentos importantes e cortaram aquele meio, aquela ponte que acontece entre dois acontecimentos importantes, sabe? Então, assim, pra mim fica soando muito como se elas só realmente quisessem chegar naqueles pontos
E aí tiraram todas as cenas que tinham de conexão entre esses momentos, que são cenas onde acontece muito desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de relacionamentos, desenvolvimento do enredo em si, sabe? Eu acho que são nesses momentos realmente que a história, ela realmente se fixa assim pro leitor. Você realmente entende quais são os objetivos, né, dos personagens principais, quais são os objetivos dos vilões, enfim. E eu acho que em Magistério não tá tendo muito isso. Eu acho que elas estão tirando muito essa parte e estão indo muito, tipo assim, o objetivo é esse, e aí rapidamente eles chegam nisso, sabe? Então, assim, eu não sei. Novamente, eu levo em consideração que é um livro infanto-juvenil, então eu sei que tem que ser uma coisa um pouco mais simples e fácil, né, pra captar também a atenção do leitor mais jovem. Mas eu sinto, assim, realmente que elas deram uma corrida, assim, com alguns acontecimentos e ficou um pouco corrido demais. Mesmo assim, eu dei 4 de 5. Porque eu tô gostando, assim, do desenvolvimento da série como um todo. Eu tô achando legal os caminhos que a série tá tomando, apesar de de que eu gostaria de ver as coisas um pouco mais calmas, né? Mas vamos ver aí, eu tô bem curiosa porque vai acontecer no último livro, né? No quinto e último livro, que eu vou ler agora no mês de abril, né? Então, assim, depois eu conto pra vocês aí o que eu achei. Mas eu espero realmente que esse último livro elas consigam desenvolver as coisas um pouco mais de calma. E aí eu comecei uma série nesse mês de março, na verdade uma trilogia, que é a trilogia do Ceifador, a trilogia Sight, que é uma trilogia assim que eu estava bem empolgada para ler, porque eu vi muita gente falando bem. Inclusive, eu comprei a trilogia completa naquela promoção da Amazon, que teve gente que conseguiu livro de graça, sabe? Eu não comprei de graça, né? Não consegui nenhum livro de graça, né, na verdade. Mas eu paguei bem barato na trilogia. Só que assim, eu comprei, ela tava na minha wishlist e tudo mais, mas eu não sabia muito sobre a história. Tanto é que eu me surpreendi, inclusive, com o gênero da série, né, da trilogia. Porque eu jurava que era uma série de fantasia. E na verdade é uma série de distopia, né? E eu não sabia porque eu não tinha pesquisado muito a fundo, né? Mas assim, eu gostei desse primeiro livro da série. Eu achei que o enredo é super interessante, toda a construção de mundo que foi feita nessa realidade distorcida do futuro, assim, eu achei muito legal. Gostei dos personagens, achei a escrita super fluida, assim, do autor, sabe? São capítulos curtos, então, assim, dá pra você ir lendo muito rápido. Só que pra mim ficou faltando alguma coisa pra realmente me cativar 100%, sabe? Achei que foi divertido, eu li até relativamente num ritmo bom, assim. A história me prendeu de certa forma, mas alguma coisa, assim, realmente pra mim ficou faltando, sabe? Eu dei 4 de 5, o que eu considero uma nota muito boa, assim, né? Realmente só não dei mais porque, né, como eu disse, fiquei com essa sensação de que poderia ter alguma coisinha a mais pra me ganhar. E assim, honestamente, eu só tô continuando dando continuidade com a série por agora, porque eu tenho a trilogia completa, né? Então, enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu tô lendo, inclusive, né, o segundo livro. Mas talvez, se eu não tivesse comprado a trilogia completa, eu ia esperar um pouquinho pra dar continuidade, sabe? Eu não ia ler o resto da trilogia por agora, assim, né? Mas vamos ver, eu espero que me surpreenda também com a leitura do segundo e depois com a do terceiro livro, né? Mas essa primeira, assim, eu gostei, eu acho que é uma introdução interessante mesmo assim. E eu super recomendo pra quem gosta, né, de livros de distopia. Outro livro que eu li esse mês foi Guild, que é o primeiro livro da série The Plated Prisoner, que é uma série que ainda não tem tradução no Brasil, tá? Mas é uma série de fantasia, que é uma releitura do conto do Rei Midas. E assim, esse primeiro livro, ele serve muito como uma grande introdução, né? Eu terminei ele muito com uma sensação, eu até vi gente comentando isso e eu concordo, que esse primeiro livro, ele é muito que nem o primeiro livro de Acotar, né, o Corte de Espinhos Rosas, que ele é tipo uma grande introdução para a história de verdade começar a partir do segundo livro, sabe? E principalmente porque eu também li o segundo livro neste mês, então depois de ler o segundo livro eu senti isso ainda mais. Eu achei bem interessante, assim, ele é um livro pesado em certos aspectos, assim, ele tem várias cenas que eu consideraria mais 18, eu não sei se a classificação do livro oficial é mais 18, mas assim, pra mim eu acho que porque eu acho que tem uma linguagem muito pesada, tem cenas de violência e tudo mais, então assim, eu acho que eu recomendaria aí um mais 18, inclusive se você ficar interessado, né, vai dar uma olhadinha aí nos gatilhos, né, pra ver se não tem nada aí que te restrinja, né, a leitura ou te deixe mal enquanto estiver lendo. Mas assim, eu achei interessante a construção toda do mundo feita pela autora, né? Toda a questão dessa releitura de um conto tão famoso, né? Quanto o conto do Rei Midas. Então, tudo que ela foi montando ali, né? O palco para realmente a história começar a se construir a partir do segundo livro, né? Então, assim, eu achei bem interessante.
Só que eu achei muito enrolada, eu achei uma introdução muito grande. Apesar de entender o que ela quis fazer, eu achei uma introdução demasiadamente grande. Eu dei 3 de 5, porque eu acho que o livro, ele cumpre o requisito que é te fazer ficar interessado na história, principalmente depois do final, porque o final tem um leve cliffhanger. Mas mesmo assim, eu acho que muita gente pode de repente desistir no meio por achar que a história não tá indo pra lugar nenhum, sabe? Mas assim, a série ela tem 4 livros, ela tem 3 livros, na verdade, já lançado, e o quarto vai lançar agora em maio. Eu não sei se vão ser só 4, mas todos eles estão lá no Kindle Unlimited, se você se interessar. Eu gostei, assim, né? Eu só achei realmente que ficou uma introdução um pouquinho grande ali. Mas eu acho que vale a pena, assim, principalmente pra quem gosta, assim, de fantasia. E essas fantasias, assim, muito vibe a Cotar, assim. Porque eu senti bastante que essa série, assim, vai ter muita vibe a Cotar. E outro livro que eu li esse mês foi Procura-se um Namorado. E assim, esse livro já tava na minha wishlist há muito tempo, gente. Assim, há muito tempo mesmo. E eu comprei ele na promoção louca ali da Amazon, né? Não peguei de graça também, infelizmente, mas paguei bem mais barato nele. E assim, apesar dele já estar na minha wishlist há bastante tempo, eu tinha dado uma diminuída nas minhas expectativas porque eu vi muitos comentários bem neutros, assim, né? Falando que o livro era bem mais ou menos. Então eu já fui lendo, assim, já pensando assim, né? O livro não vai ser nada demais. O que foi ótimo porque diminuiu as minhas expectativas e eu consegui realmente ser surpreendida e gostar bastante do livro, né? O livro, ele é um romance, aquelas comédias românticas com um pouquinho de drama, sabe? Eu li ele super rápido, eu acho que eu li ele em 2 dias, se eu não me engano, porque assim, eu não conseguia largar, eu achei a escrita super, super fluida, assim, sabe? Muito cativante. O enredo, apesar de ser um enredo, tipo, meio clichê, né? Tem um enemies lovers com fake dating e tudo mais, meus clichês preferidos, né? Eles não são, assim, trabalhados como clichês mesmo, né? O jeito com que o autor trabalhou ele na história, né? Foi muito diferente, então eu gostei bastante. A minha única questão é sobre o final do livro, que eu achei muito corrido. Eu acho que se tivesse 1 ou 2 capítulos a mais ia ter ajudado, né? Ia ter deixado o livro um pouquinho mais calmo, assim, com um final um pouquinho melhor. E a questão do Oliver, porque assim, os protagonistas do livro é o Luke e o Oliver, mas a história é contada pelo ponto de vista do Luke. Então, obviamente, ele é bem mais desenvolvido, né? Até porque é história em primeira pessoa, então a gente tá dentro da cabeça do Luke, né? A gente conhece um pouco melhor o Luke. Só que o Oliver, eu senti que ele não foi nada desenvolvido. Tipo assim, ele começou a ser desenvolvido um pouco melhor assim no final, mas mesmo assim eu terminei com o livro com a sensação de que eu não conhecia quase nada sobre o personagem. Eu relevei um pouco essa parte e até um pouco do final também, porque vai sair sequência. Agora em agosto, né? Só que lá fora ainda, né? Aqui ainda não tem previsão. Vai sair a sequência que é o Husband Material, que eu acredito que vai ser traduzido como Procura-se um Marido, né? Porque é mais ou menos a mesma tradução que o primeiro teve. Então, assim, eu espero que nesse segundo eles desenvolvam um pouco melhor, com um pouco mais de calma, né? O personagem do Oliver, o relacionamento dos dois e tudo mais. Então, isso eu acabei relevando. Mas, assim, eu gostei bastante do livro, tá? Eu dei 4,5 de 5, eu tirei meio mais por causa dessas considerações mesmo que eu fiz agora. Mas eu gostei bastante e eu super recomendo pra quem gosta aí de uma comédia romântica com drama e tudo mais, assim. É uma ótima pedida. E eu segui as minhas releituras do mês com A Maldição do Titã, o terceiro livro da série de Percy Jackson, né? E assim, eu amo esse livro, gente, é um dos meus preferidos da série. Só que eu admito que quando eu comecei a ler, me deu uma leve preguicinha, sabe? Tipo, ai, eu já conheço essa história e tudo mais, aquela coisa toda. Só que conforme eu fui avançando nos capítulos, eu fui imergindo na história e logo eu me esqueci desse sentimento de preguiça, assim, sabe? Eu realmente estava imersa na história completamente, né? E, gente, eu amo esse livro. Assim, eu gosto muito do enredo dele, eu gosto das viradas da história, né, os plot twists, eu gosto dos novos personagens. Esse livro aqui entra um personagem que ele é extremamente importante, assim, pro resto da série, né, do resto dos livros, né, do Rick Riordan. Então, eu gosto bastante de tudo isso, assim. O final tem um final emocionante, com um pouquinho de cliffhangerzinho ali em alguns aspectos, né, um final um pouco feliz, né? Enfim, tem vários aspectos assim, nesse livro que eu gosto muito. E eu acho que ele é um meio de série muito bom, porque ele estabelece muito como é que a série vai terminar, né? Como é que vai ser a série daqui pra frente. Então eu gosto bastante disso nele. Eu tô relendo agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, né? A Batalha do Labirinto,
também, né, que é o quarto livro da série do Percy Jackson. E assim, eu tô amando fazer essa releitura mesmo, né? Eu gosto muito de Percy Jackson, então é bem legal, assim, poder fazer isso, assim, né? Poder relembrar todos esses momentos. E foi ótimo relembrar aí realmente A Maldição do Titã. Eu dei 4,5 de 5, né? Porque realmente eu amo demais esse livro. Não amo mais do que os dois outros, né? Que é A Batalha do Labirinto e O Último Olimpiano, mas eu gosto muito dele também. E a minha última releitura do mês de março foi Crooked Kingdom, o segundo livro, né, da duologia de Six of Crows. E assim, eu li, né, eu reli Six of Crows mês passado, inclusive falei no vídeo de leitura de fevereiro. E assim, gente, eu amei fazer a releitura de Six of Crows e eu amei fazer a releitura de Crooked Kingdom, porque esses livros, eles são incríveis. Eu li os dois, assim, ó, com uma ótica totalmente nova, sabe? Uma coisa, assim, que eu não tinha reparado de primeira, eu reparei nessa segunda vez, assim. Eu achei esses livros incríveis, assim, parecia que eu estava lendo pela primeira vez mesmo, assim, sabe? Até porque, assim, eu li Six of Crows a primeira vez em 2020. E depois disso, eu assisti a série, né, Shadow and Bone. Eu li King of Scars, eu li Rule of Wolves, eu reli Sombra e Ossos, que é o primeiro livro da trilogia Grisha. Então, assim, tinha muito detalhe na minha cabeça que estava se confundindo com a história de Six of Crows. Além de que, quando eu li a primeira vez, naquela época, lá em 2020, eu não tinha tanto costume de ler em inglês. Eu já lia, mas era muito pouco, e era geralmente livros que eu já tinha lido antes, sabe? Ou com uma linguagem um pouco mais simples. Six of Crows, a minha edição de Six of Crows e Crooked Kingdom é em inglês. E o inglês da Leigh Bardugo, né, dessa fantasia em específico, ela é bem complicadinha de ler. Então, a primeira vez, ela foi uma leitura um pouco mais complicada para eu fazer, assim, né? Nessa segunda vez, como eu já conhecia a história, já estava mais familiarizada, porque King of Scars e Rule of Wolves eu também li em inglês, né? Facilitou um pouco, assim, né? Então, eu consegui entender um pouco melhor as coisas. E tiveram vários detalhes, assim, que eu não peguei de primeira, peguei agora. Eu aproveitei essa leitura, né, para fazer as marcações. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu acho que do Six of Crows eu mostrei. Não sei se tá dando pra ver. Mas verde são os momentos de casais, laranja os momentos, né, falas de personagem, e amarelo as referências às outras séries e personagens do Grishaverse, né? Mas assim, gente, eu amei, eu dei 5 estrelas e favoritei novamente, porque esse livro é incrível, é maravilhoso, é tudo de bom. Eu fico lendo esse livro agora, assim, né, eu lendo o livro, tanto o primeiro quanto o segundo, só imagino os personagens, os atores, né, da série. Inclusive o Jack Wolf, né, que é o ator que foi escalado pra viver o Willan, que eu achei, assim, ó, perfeito pro papel. Eu não vi o menino nem atuando ainda, mas, assim, ele fisicamente é o Willan. É tudo que eu imaginei do Willan, assim, aquela carinha de cachorrinho sem dono, sabe? Que dá vontade de guardar num potinho. É ele, assim, ó. Ele é o Willan completamente. E eu tô louca pra ver a adaptação de Six of Crows em tela. Eu não sei se eles vão adaptar realmente Six of Crows por agora. Eu espero que não, né? Porque vai ter a segunda temporada de Shadow and Bone, né? E a história de Six of Crows acontece um pouco depois do final de Shadow and Bone, da trilogia, né, Grisha. E dizem os rumores que vão ter, né, que vai ter, né, uma série spin-off de Six of Crows pra se focar realmente nos acontecimentos da duologia. E eu espero que seja realmente isso, porque eu vou amar acompanhar. E existem rumores também de que vai ter um terceiro livro da série de Six of Crows, né, da duologia, que vai virar uma trilogia. Não foi confirmado nada disso pela autora, mas assim, eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não ia querer, porque assim, tudo que eu ia querer é rever esta gangue novamente, assim, numa nova série, né, num novo livro. E ele é perfeito, gente, é um livro de fantasia, mas ele tem esse lado gangster, assim, esse lado meio crime e tudo mais. Eu amo demais e eu super recomendo pra quem ainda não leu. E aí eu dei continuidade na série The Plated Prisoner, ali, né, na série de Guild, que eu tinha comentado, com o livro Glint, que é o segundo livro da série. E assim, eu achei o segundo livro bem melhor do que o primeiro. Eu não sei se era porque eu já estava mais acostumada com a linguagem da autora, com a construção do mundo, com os personagens, mas assim, eu senti que fluiu muito melhor a leitura do segundo do que do primeiro. Além de que eu me senti muito mais interessada na história, porque realmente parece que a história começou nesse segundo livro, sabe? A história pra valer, apesar de que o primeiro tem a sua importância ali, né, no geral e tudo mais. Mas assim, parece que a história de verdade começou nesse. E assim, apesar disso, apesar de eu ter ficado bem interessada, eu li o livro bem rápido, assim, também eu não conseguia largar. Eu senti que esse foi um livro muito de desenvolvimento. Então, de repente, vão ter pessoas que vão ler e vão achar um livro um pouco parado. Mas assim, apesar disso, eu não achei ele parado, porque ele não tem 1000 acontecimentos, mas ele tem um acontecimento principal, que é o desenvolvimento da protagonista, e é
principalmente, assim, a apresentação de novos personagens em um novo contexto e tudo mais. E eu achei isso muito interessante, sabe? Isso me fez ficar grudada ali no livro mesmo e querer terminar. E, gente, esse segundo livro tem uma vibe de Acotar tão forte, assim, ó, tão forte. O primeiro eu já tinha sentido um pouco, tinha visto alguns comentários sobre isso, mas nesse segundo livro, assim, ó, parece que... Não que a história seja igual, tá, gente? Não tem nada a ver a história, inclusive, assim. Tem alguns aspectos da história que são parecidos, mas eu senti, assim, a mesma vibe que eu senti quando eu tava lendo Acotar, sabe? A primeira vez. Então, assim, eu achei isso muito interessante. E, assim, cara, gente, eu tinha uma teoria que eu bolei quando eu comecei a ler o primeiro livro. E nesse segundo livro provou a teoria ser real. E eu fiquei tão feliz, porque assim, gente, eu sou péssima pra fazer teoria. Vocês não têm noção, eu sou péssima pra fazer teoria. Geralmente minhas teorias estão tudo errada. Isso quando eu consigo bolar uma teoria, entendeu? Mas assim, eu fiquei tão feliz porque no início do primeiro livro eu pensei nisso, né, num acontecimento em específico ali e tudo mais. E aconteceu no final do segundo livro. Só que foi até uma confusão, eu devia ter gravado o final, a minha reação. Porque assim, eu fiquei naquela, não é, aconteceu, não aconteceu, sabe aquela coisa toda? E aí no final era. E eu fiquei tão feliz, gente, é sério, assim, eu devia ter gravado a minha reação. Se eu soubesse, eu tinha gravado a minha reação. Mas assim, eu gostei bastante. O livro, ele termina num cliffhanger bem interessante, assim, né? Quase que eu comecei a pegar quase que eu comecei a ler, né, o terceiro livro logo assim que eu terminei o segundo. Mas eu dei uma segurada, mas eu vou continuar já esse mês, vou ler o terceiro livro. Mas assim, eu gostei bastante. Também tem lá no Kindle Unlimited, tá? E eu dei 4 de 5, né? Eu dei aí uma estrelinha a mais do que do primeiro livro, porque realmente eu gostei bem mais desse segundo do que do primeiro. E eu também li um conto, que é o conto Além do Alvorecer, que é um conto nacional de ficção científica. E, na verdade, esse conto, ele faz parte de uma série, que é a série Além da Fronteira. Que é uma série que eu já quero ler há bastante tempo, e aí eu resolvi começar agora em abril. Só que eu vi que o autor, ele recomenda que se comece por este conto, que ele se passa antes dos acontecimentos da série. Só que assim, por causa disso, né, porque eu comecei pelo conto, eu fiquei um pouco perdida, porque eu não conheço os personagens, eu não conheço a construção do mundo ali, né, o contexto, alguns termos usados e tudo mais, então eu fiquei um pouco confusa, o que me fez dar 3,5. Só que eu também fiquei empolgada pra ler agora a série, né, Além da Fronteira, porque eu gostei da escrita do autor, eu gostei dos personagens apresentados. É um conto bem rapidinho, tem 30, 40 páginas, assim, então não deu tempo de desenvolver muito, mas ele serviu pra me deixar curiosa, sabe? O que eu acho que é o ponto realmente aí dessa história, né? E também, pelo que eu entendi, é pra explicar um negócio que vai acontecer lá na frente, que eu ainda não sei o que é. Mas enfim, vou começar aí, né, a série de Além da Fronteira em abril e eu espero gostar. E o penúltimo livro do mês também foi o meu favorito de março, que foi Lendários. Esse livro que, assim, gente, é sério, eu amei esse livro demais, assim. Ele é o primeiro livro de uma série, pelo que eu vi é uma trilogia, mas não vi nada oficial falando que é realmente uma trilogia. Mas só o primeiro foi lançado, o segundo vai ser lançado em novembro lá fora ainda, então vai demorar pra chegar aqui pra gente ainda. Mas assim, ele tava na minha wishlist desde antes de lançar aqui, na verdade, né? Eu tinha salvo lá. Mas eu confesso que eu não sabia a história dele. Eu tenho essa mania, gente. Eu vou colocar na minha wishlist, às vezes por causa da capa, que eu acho bonita, ou porque alguém me indica e aí eu coloco lá. E eu não leio a sinopse pra saber o que é a história. O que é sempre bom, porque eu sempre me surpreendo. Às vezes positivamente, às vezes negativamente, né? Mas eu sempre me surpreendo. E eu me surpreendi porque, assim, eu jurava que esse livro ele era uma fantasia, uma alta fantasia. Ou seja, aqueles que se passam em um mundo totalmente que não existe, né? Tipo Trono de Vidro, Acotar, coisas assim. Mas não, ele é uma baixa fantasia, né? Uma fantasia urbana, ou seja, se passa nos nossos dias atuais, no nosso mundo que existe mesmo. Então isso já me pegou de surpresa, porque realmente eu não sabia que era isso. E aí, assim, ele é uma fantasia que ele envolve a lenda do rei Arthur e da Ordem da Távola Redonda com a cultura africana. E ele faz isso de uma maneira belíssima. Assim, primeira coisa que eu quero elogiar é a escrita da autora. A escrita dela é tão gostosinha de ler, assim, os capítulos são curtos e o jeito que ela escreve é muito bem feito, sabe? Assim, ó, ela realmente faz você se conectar com a personagem principal, que é a Bri, que é a nossa narradora aqui em primeira pessoa.
e ela te faz conectar o enredo, assim, te importar realmente com aquilo que tá acontecendo, sabe, muito cedo na história. Então, logo de início eu me senti, assim, curiosa pra saber o que ia acontecer, sabe, não querendo parar de ler, assim, porque realmente o livro, ele é muito bom, ele serve muito bem, assim, pra te deixar presa na história. Segunda coisa, eu amei a protagonista. A Bri, ela é incrível. Ela tem tudo aquilo, assim, que eu amo numa protagonista. E, assim, tem até um fator extra, porque, assim, a Bri, ela ainda é novinha, ela tem 16 anos, ela é adolescente, assim. Então, ela tem alguns aspectos meio imaturos, né? O que é normal, porque ela é uma adolescente. Mas ela também é muito madura para a idade dela em outros aspectos. E até envolvendo tudo o que acontece, né? O contexto em que ela está inserida, por causa de algumas questões aí da história do livro e tudo mais, eu acho que ela lida com tudo até bem, assim, né? Considerando tudo. Eu gostei muito de acompanhar ela. Eu gostei muito dos outros personagens também, né? Principalmente os que acabam ganhando um pouco mais de destaque. Mas o que eu mais gostei realmente foi o jeito com que a autora inseriu esses elementos fantásticos na história, misturando essa coisa da lenda do Rei Arthur, que eu acho muito legal, eu gosto bastante disso, com essa coisa de uma magia voltada para uma cultura mais africana, que também se conecta muito com a Bri, né? Que ela é uma protagonista negra, então ela acaba se conectando nesses dois mundos, né? Por coisas diferentes, assim, mas que talvez estejam conectados. Não vou dar muitos spoilers. Então, assim, eu amei, gente. Eu amei esse livro, assim, ele é fantástico. Eu gostei muito. Ele tem plot twists maravilhosos, assim, realmente. O final desse livro é maravilhoso. Tem um plot twist nesse final, assim, que eu não sei como é que eu não adivinhei. De repente fosse previsível para algumas pessoas, mas nem passou pela minha cabeça e eu achei maravilhoso. E agora sim, eu realmente só estou louca para ler o segundo livro. Pena que vai demorar para lançar ainda, né, gente? Mas assim, eu tô realmente bem ansiosa. Dei 5 estrelas, favoritei, porque não tinha como dar outra nota, não tinha como não favoritar. Porque realmente eu amei demais, eu me senti conectada demais com esse livro, assim. E eu super recomendo, principalmente para quem ama fantasia. E aí, o último livro que eu li esse mês foi Órbita de Inverno, que é o primeiro livro que eu recebi da minha parceria com a Companhia das Letras. Inclusive, novamente, Companhia das Letras e Editora Suma, muito obrigada. E eu comecei a ler assim, eu recebi num dia, eu comecei a ler praticamente no dia seguinte, se eu não estou enganada, ou foi no outro. Mas foi assim, muito sequência, porque eu gostei muito da história, eu me interessei muito assim pela premissa do livro. E ele é um livro de ficção científica junto com um romance LGBTQIA+, e eu achei isso muito interessante. O livro, ele é super diverso, assim, ele tem muita representatividade na história, mas é uma coisa muito colocada como algo normal, sabe? Não é, tipo assim, dado destaque, sabe? Olha aqui a representatividade que eu estou colocando na história, não é algo muito fluido dentro, muito natural dentro do enredo, sabe? E assim, eu achei bem interessante porque esse livro, na verdade, ele era uma fanfic escrita e divulgada lá no site Archive of Our Own, também conhecido como AO3, que é um site bem popular aí no mundo das fanfics. E só que eu fui até procurar pra saber de onde que era a fanfic, né? Se era de algum livro, de algum filme, enfim, mas não era uma fanfic original mesmo. Só que aí a autora, né, foi incentivada realmente a publicar a história como um livro mesmo, e ela publicou. E assim, gente, eu gostei bastante. Eu achei bem interessante toda essa coisa do mundo que foi criado, né? De todo o universo criado ali dentro dessa história. Os personagens eu achei muito interessante, assim. Foram debatidas coisas que eu não esperava que fossem ser debatidas, né? Que realmente eu não estava esperando na história. Mas eu achei que faltou alguma coisa, eu não sei, assim. Teve alguma coisa que não me conectou 100% com a história. Sabe? Eu não sou muito acostumada a livros de ficção científica, então eu não sei se de repente foi isso, só uma questão de eu não estar acostumada com esse gênero. Mas, assim, ele é um livro que eu gostei, eu achei bem divertido, assim, no geral. Ele tem umas coisas um pouco mais sérias, então ele caminha, assim, tem uns momentos um pouco mais de comédia, tem outros um pouco mais sérios, tem um romance, tem uma ação. Então eu gostei bastante disso, assim. Os personagens principais eu achei super interessantes. E eu não me importaria, ele é um livro único, mas eu não me importaria, assim, de ler mais livros com esses protagonistas, sabe? Porque eu gostei, eu queria ver mais, assim, né? Eu quis conhecer mais eles enquanto eu tava lendo, assim. Então, talvez tenha sido isso que eu senti faltar um pouco, sabe? De conhecer um pouco melhor os personagens. Mas eu gostei bastante. Eu dei 4 de 5 porque eu realmente gostei, assim, eu me prendeu bastante a história, sabe? São capítulos um pouco mais longos aqui, mas mesmo assim eu senti a história voar, li super rápido também, porque eu me senti conectada com a história, apesar de ter sentido aí que faltou alguma coisa, sabe? Eu gostei de acompanhar tudo, assim, realmente. Vai sair um outro livro da mesma autora, né? Eu acho que é esse ano.
só que é nesse mesmo universo, mas são com novos personagens. Mas eu estou bem interessada, assim, tô bem curiosa pra continuar lendo os livros, né, nesse mundo aqui criado, porque realmente eu achei bem interessante. E eu recomendo, né, principalmente pra quem gosta de livros desse gênero. Então é isso, gente. Essas foram as minhas leituras de março. E assim, março foi bem produtivo, como vocês puderam perceber, né? E foi um mês que, assim, foi um saldo extremamente positivo. Eu gostei, assim, de tudo que eu li, né? Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas, assim, no geral eu gostei de tudo, assim, né? Mas me digam aqui nos comentários o que vocês acharam, como é que foram as suas leituras do mês de março. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue lá no Instagram também, que eu sempre tô lá atualizando as leituras e colocando o que eu achei, né, de todos os livros que eu finalizo. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.